Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estudar inglês? Let's study English. Vamos começar estudando, então, algumas estruturas básicas, ou Basic Structures, para que vocês, então, comecem a entender melhor os textos, para que vocês comecem a compreender melhor, tirar destes textos as informações que vocês precisam para responder aquelas questões do vestibular e conseguir aí, então, os seus pontinhos tão necessários para que você passe no vestibular, não é isso? Eu espero aqui conseguir passar para você conhecimento suficiente para que você tenha um bom desempenho no vestibular, tá ok? Estas estruturas básicas que nós vamos ver, elas são frases, orações. Eu selecionei para vocês alguns exemplos. Observem então esses dois primeiros, olha lá. Andrew is an engineer. He works in a big company. Então, Andrew é um engenheiro, ele trabalha numa grande empresa. Andrew é um engenheiro. Eu tenho duas partes aí da oração. Andrew, que é o sujeito, is an engineer, que é o predicado. He works in a big company. Mesma coisa. Eu tenho he, que é o sujeito, o pronome he, que está substituindo Andrew. Works in a big company é o predicado. Vamos ver então mais um exemplo agora. Andrew is an engineer and he works in a big company. Andrew é um engenheiro e ele trabalha numa grande empresa. O que aconteceu? Na verdade, eu peguei as duas orações anteriores e juntei, formei um período só, um período composto. Você tem aí, Andrew is an engineer, é uma frase, juntando-se a outro com and. He works in a big company. E ele trabalha numa grande empresa. Bem, vocês viram que eu preciso de sujeito e preciso de predicado nas orações, não é isso? Quem é o meu sujeito? Vocês observaram que nomes, substantivos, podem ser o sujeito. E nós temos também os pronomes. Vocês viram ali a utilização do pronome he. Se existem mais pronomes, claro, vamos dar uma olhada? Os pronomes em inglês que exercem a função de sujeito, que são então equivalentes em inglês os pronomes do caso reto. Então você tem no singular I, you, he, she, it. Então, I, eu, you, você, he, ele, she, ela e o it, que é um pronome neutro. Não há tradução para ele. Nós vamos observar nos textos a seguir a utilização do mesmo. No plural nós temos we, you, they. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Então, os pronomes, eles vão estar sempre substituindo os nomes, os substantivos. E estes pronomes que nós acabamos de ver, eles sempre vão estar numa oração ocupando a função de sujeito. Observando, então, um desses pronomes, você consegue identificar o sujeito da oração, o que é muito importante, porque logo depois do sujeito, normalmente, existem exceções, existem outros casos, mas normalmente você vai encontrar o verbo, tá ok? Falando em verbo, esses períodos ou esses exemplos que eu dei para vocês contêm verbos. Qual verbo que é? É o verbo to be. Vamos revisar a formação do verbo to be? Olha lá. Aí está o verbo to be, ser ou estar, no singular e no plural. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Perfeito. Observamos então a composição do verbo to be junto com os pronomes pessoais. Já então vimos como é que se forma o período, com o sujeito, com o verbo. Está faltando o complemento da frase. Então você observa o sujeito, o verbo, logo após você tem aí um complemento da frase. Essa estrutura que é a estrutura básica, a estrutura de uma oração, muito presente na língua inglesa. Então, se você conseguir decifrar ali, ou você conseguir identificar ali onde está o sujeito, onde está o verbo, você resolveu uma grande parte do teu problema de compreensão do texto. Observem agora mais alguns exemplos que eu selecionei. Sharon is from Australia. She's a systems analyst. She's not a supervisor. Então, o que eu estou dizendo aí? Que a Sharon é da Austrália. Sharon, sujeito. Is é o verbo. From Australia
é o complemento. She's a systems analyst. Ela é uma analista de sistemas. She, sujeito. Is, ali está abreviado. Você percebe que é o is, só que contraído com o pronome. Então está ali o verbo. A systems analyst, uma analista de sistemas. She's not a supervisor. Aí eu tenho a negação do verbo, tá ok? Is not. Ela não é. Em inglês eu falo ao contrário, eu digo ela é não. Na hora de compreender você sabe que aquilo é uma negativa. She's not a supervisor. Observem agora mais este exemplo. Sharon is from Australia. She is a systems analyst, but she is not a supervisor. O que aconteceu ali? Você continuou com o primeiro período ali, independente. Os dois últimos nós juntamos com but, que é uma partícula, uma palavra que quer dizer mais. E eu posso então usar este mas para juntar frases de sentidos opostos. No primeiro exemplo na nossa aula, nós vimos o uso do and, que junta duas frases de sentido igual. São duas frases afirmativas, eram duas frases afirmativas. Agora nós vimos uma afirmando e uma negando, estão juntas pelo but. E é assim que nós vamos compondo períodos compostos em inglês. E é assim que um período atrás de outro forma um parágrafo, e é assim que um parágrafo atrás de outro forma um texto. Observem mais este exemplo agora. Tony and his family are my neighbors. His sister is Carol. Their parents are Mandy and Pete. Então, Tony e sua família são meus vizinhos. Sua irmã é Carol e os seus pais são Mandy e Pete. Nós temos aí então a utilização, mais uma vez, de nomes, de pronomes. Você observa sujeito, verbo e o complemento das orações, tá ok? Mas nós tivemos também a utilização de alguns outros pronomes, vocês perceberam? Os pronomes possessivos. Vamos ver como é que funcionam os pronomes possessivos? Vocês têm aí dois tipos de pronomes. À sua esquerda estão os nossos pronomes pessoais e à sua direita os pronomes possessivos. Estes que estão aí, my, your, his, her, its, our, your, their. Cada pronome possessivo tem o seu equivalente ali do ladinho, né, dos pronomes pessoais. Vocês viram então quais são os pronomes? Mais uma listinha de vocabulário aí para vocês. Agora vamos observar alguns exemplos. I am your new teacher and you are my new pupils. Então, eu sou o seu novo professor e vocês são meus novos alunos. Como é que eu sei que aquele segundo you é plural, vocês, e não singular, você? Por causa da última palavra, do pupils, que está no plural também, alunos. Então, é por aí que você descobre, é por aí que você decifra. É importante, então, estar sempre observando a frase inteira, a oração inteira, para que você consiga determinar plural, singular, principalmente para eliminar essa confusão do pronome you. Observe, então, mais um exemplo. He's our new classmate and his name is Alfred. Ele é o nosso novo colega de classe, colega de sala de aula. And his name is Alfred. E o seu nome é Alfred. Então você tem o and juntando duas orações. He, né, é o sujeito, ele é o nosso novo colega de sala de aula. Né? His name, eu posso traduzir, eu posso entender como seu nome ou o nome dele. Tanto faz. Você não tem esse problema em português. Mas em inglês, é sempre his que eu vou ter que colocar aí, porque é ele que é o pronome do he. Nesse exemplo que nós vimos, então, he is our new classmate and his name is Alfred, você vê o uso da palavra and juntando ali as duas frases, formando então um período inteiro, um período composto, e é aquela história. Um período depois de outro forma um parágrafo depois de outro forma um texto. Agora, prestem muita atenção nos pronomes. Então, he substituindo Alfred e o pronome possessivo referente a he é his. Tá, ok? Não se confundam com o your, aquela confusão que dá em português. Perfeito? Observem agora uma historinha, tá? Um diálogo que
que é um primeiro texto completo que vocês vão estar vendo em forma de diálogo. Observe aí. Excuse me, am I late for class? Is the teacher here? No, you're on time. And yes, the teacher is here. Oh, good. I'm Christina. Are you new here? Yes, I am. I'm from Venezuela. What about you? I am from Michigan. Michigan? Then you are not a new student in this English class. You're right. I'm not a new student. I am your new teacher. Vocês observaram? Já deu para entender a historinha? Eu vou traduzir com vocês. Presta atenção de novo. Excuse me, am I late for class? Desculpe-me. Estou atrasada para a aula? Is the teacher here? O professor está aqui? Então observem, am I late for class? Houve uma inversão. Ao invés de I am, você inverteu. Am I? Essa é a estrutura da pergunta. Is the teacher here? Ao invés de the teacher is here, você teve is the teacher here. Houve uma inversão, é a pergunta em inglês. Essa é a maneira de você fazer a interrogação. Na fala seguinte, no, you're on time. Não, você está no horário. You're é a contração de you are. And yes, the teacher is here. E sim, o professor está aqui, já na ordem normal da afirmação. The teacher is é o sujeito, o verbo is e o complemento aí da sua frase. Na seguinte, oh good, I'm Christina. Ela contrai I am, vira I'm. Ela se identifica, I am Christina, I'm Christina. Meu nome, eu sou a Christina. Are you new here? Você é novo aqui? Inversão, verbo na frente do sujeito, você tem a pergunta. Você é novo aqui? E na seguinte, yes, I am. Ele dá uma resposta curta. Sim, eu sou novo aqui. Não é possível fazer uma abreviação aí, porque não segue nada depois do verbo. Ele não poderia falar yes, I'm. Não, parou ali, depois do verbo, então eu não abrevio. Yes, I am. Vamos ver a outra? I'm from Venezuela. What about you? Eu sou da Venezuela. Ela contrai. Tem o restante da frase depois. Segue alguma coisa depois do verbo, eu posso fazer a contração. I'm from Venezuela. Sou da Venezuela. What about you? E você? I'm from Michigan. Eu sou de Michigan. Que fica aonde? Nos Estados Unidos. Michigan? Then you're not a new student in this English class? Michigan? Não, é um tom interrogativo aí. Então você não é um estudante novo, um novo aluno nessa turma de inglês? Notem que, apesar de ter um ponto de interrogação no final, você não teve a inversão are you, ficou you're not, porque é uma pergunta informal, é uma pergunta só com uma entonação, é um tom de dúvida que ela dá. Then you're not a new student in this class? You're right. I'm not a new student. I'm your new teacher. You're right. Você está certo. Você está certa. Você tem razão. Eu não sou um novo aluno. Eu sou o seu novo professor. Perceberam, então, como é fácil? Não é complicado. É uma questão de você prestar bastante atenção e se concentrar um pouquinho. Bom, vimos hoje, então, a formação das estruturas básicas em inglês, com o sujeito, com o verbo e com o complemento da frase. Vimos isso funcionando nos textos e nos exemplos, afirmando, negando, fazendo perguntas. Na próxima aula, tem mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de inglês? Hoje nós vamos dar uma olhada no Present Continuous, ou seja, é o presente contínuo, aquele que envolve o verbo to be, mais o outro verbo, mais o ing. É mais uma estrutura importante para você observar para entender melhor os textos, tá ok? Vejam esse primeiro exemplo que eu selecionei para vocês. Alex is talking to his sister and his mother is watching television. Então, Alex está o quê? Falando com a sua irmã. Então, notem que esse sua é o his, né? É o pronome possessivo que se refere a Alex. And his mother is watching television. E a sua mãe está vendo TV. Mais uma vez,
his mother, ou seja, a mãe dele, a mãe do Alex. O pronome his se referindo a Alex. E is watching, tem o verbo is, mais watch, mais ing. Is talking. Eu tenho is, tenho talk, mais ing. Perceberam como é que forma-se a estrutura do present continuous? Você tem o sujeito, o verbo to be e mais o outro verbo com ing. Nossa, hein? De um verbo que nós tínhamos, agora passamos a ter dois. E vai ter mais. Calma lá. Observem como é a estrutura do present continuous. Sujeito, mais verbo, to be, né, nas suas três formas que nós conhecemos até agora, am, is, are, mais o verbo com ing. Sujeito, to be, verbo, ing. É essa a estrutura básica, ela não é difícil. Funciona com o verbo to be, portanto, para negar, para fazer perguntas, é mais ou menos da mesma forma que nós já vimos. Vejam, portanto, mais um exemplo. Carol is not studying. She's talking to her brother. Então, Carol não está estudando. Para eu negar, eu usei not, depois do verbo to be, conforme nós já vimos anteriormente. Studying com ing. Carol não está estudando. She's talking to her brother. Ela, she, né, a Carol, pronome she substituindo, está falando, está conversando com o seu irmão. Her brother, o seu irmão, ou seja, o irmão dela. Her brother, combinando com Carol. Are your parents watching TV with you right now? Não, os seus pais estão vendo TV com você nesse exato momento, agora mesmo? Então, parents é um falso cognato, né? Vocês podem estar pensando, mas não é parentes? Não, parents é pais. Seu pai é sua mãe. Então, os seus pais, notem aí que houve a inversão do verbo, né? Are your parents, você está fazendo uma pergunta, funcionando com o verbo to be. Are your parents watching TV? Seus pais estão vendo TV with you right now? Perfeito. Você percebeu como é que funciona a estrutura do present continuous, que não é complicado. To be, mais outro verbo com ing. E o sujeito sempre ali na frente. Aliás, sujeito em inglês é o que não falta, né? Sempre nós temos o sujeito. Existe até o pronome it para funcionar como sujeito neutro, quer dizer, quando em português falta o sujeito, em inglês entra o it para funcionar. Tem que ter sujeito em inglês, né? Você vê raríssimos casos de omissão de sujeito em inglês. 99,9% do tempo tem sujeito em inglês. Perfeito? Eu preparei para vocês mais alguns exemplos. Exemplos de como é essa colocação do ing no verbo. É só ing? Às vezes não. Às vezes o verbo dá uma mudadinha e pode causar um probleminha aí para vocês entenderem uma leitura. Prestem atenção. Eu separei os casos de colocação de ing e o que pode acontecer com o verbo. Olha lá. Verbos terminados em e. Então, quando um verbo terminar com a letra e, nós temos smile, smiling, live, living, choose, choosing. O que acontece? Aquele ezinho final, por exemplo, ali do smile, sumiu, né? Virou smiling. Do live virou living, do choose virou choosing. Então, sorrir, sorrindo. Viver, vivendo. Escolher, escolhendo. Um outro caso importante a ser observado são os verbos monossílabos terminados em CVC, que quer dizer consoante, vogal, consoante. Olha o sit. S é uma consoante, I é uma vogal, T é uma consoante. Sit é um CVC, é um verbo monossílabo. Então, ele só tem uma sílaba. Olha o que acontece com o ing. Sitting. Ele dobra as duas últimas letras. Run, mesmo caso. Running. Get, getting. Sit, sentar. Sitting, sentando. Run, correr. Running, correndo. Get, conseguir. Getting, conseguindo. Acontece isso o tempo todo? Não, nós temos algumas exceções. Então, olha aí a exceção. Verbos terminados em W, X e Y. Quando eles terminarem nessas três consoantes, é o caso de sew, fica sewing, não dobra a última letra. Mix, mixing. Play, playing. Então, costurar, costurando. Misturar, misturando. Jogar ou brincar, jogando ou brincando. Verbos com duas ou mais sílabas dependem da sílaba tônica. Observem o verbo admit. A sílaba tônica é o mit. A primeira sílaba,
é uma sílaba mais fraca. Então, admit é ali que está a sílaba tônica. Ele dobra, se comporta como um verbo CVC, consoante, vogal, consoante. Admitting. Forget, mesmo caso. Forget, a sílaba tônica é o get. Então, ele se comporta como os verbos CVC. Forgetting, dobra a última letra. Admitir, admitindo. Esquecer, esquecendo. Verbos com duas ou mais sílabas dependem da sílaba tônica. E aí nós temos um outro caso. Whisper. Whisper. Você vê que a força da palavra, a sílaba tônica, está na primeira parte. Whisper. Então, quando você tiver a sílaba tônica na primeira parte do verbo, ou que não seja na última parte do verbo, na última sílaba, você não dobra a letra. Whispering. Open. Opening. Mesmo caso. Open. Ali na primeira sílaba é que está a força dessa palavra, é que está a sílaba tônica. Opening. Não dobra. Então, cochichar. Cochichando. Abrir. Abrindo. É isso que acontece, então, com os verbos com ing. A maior parte dos verbos é simplesmente ing, pronto, acabado. Quando você tem aqueles casinhos em que você tem alguma mudança, perfeito? Vamos observar mais alguns exemplos? Olha lá. Tom is opening a bottle of champagne because he's celebrating his new job. Então, Tom está abrindo, você percebe Tom, o sujeito, is o verbo to be, opening, então você tem o continuous aí, o ing junto do open, que não dobra o n. Tá? Tom is opening a bottle of champagne, ele está abrindo uma garrafa de champanhe, because he's celebrating his new job. Porque ele, né, he, o Tom, is celebrating, está celebrando. O verbo celebrate terminaria com e, mas ele saiu daí para colocar o ing. His new job, está celebrando seu novo emprego. Carol is whispering to Susan because he's telling her a secret. Carol está cochichando com Susan porque ela está contando-lhe um segredo. Carol is whispering, tá ali o present continuous, com quem? Com Susan. Because, porque ela está contando-lhe um segredo. Tom is talking to Carol. He's speaking to her, but she is not listening to him. Então, Tom está falando com a Carol. Ele está falando com ela, mas ela não está escutando. He is speaking. Ele está falando. Esse é o sujeito com o verbo. Is speaking to her. Está falando com ela. But she is not listening to him. Mas ela não está escutando. Him está substituindo a Tom. Ok? E her substituindo a Carol. Perceberam então a utilização do present continuous? Agora, apareceram aí alguns outros pronomes também, him, her, sendo utilizados depois dos verbos, funcionando como objeto. Vamos olhar esses pronomes mais de perto? I, you, he, she, it, we, you, they são aqueles nossos conhecidos já. São os pronomes que funcionam como sujeito. Ao lado deles eu tenho seus equivalentes. Me, you, him, her, it, us, you, them, que funcionam como objeto depois do verbo. Então, são uma outra lista para que você se lembre. Esses pronomes, então, vão estar sempre presentes, também substituindo nomes, substituindo substantivos e assim por diante. Porém, sempre depois de um verbo, depois de uma preposição, funcionando como objeto, enquanto os outros funcionam como sujeito. Que beleza, né? Agora você já sabe identificar sujeito, verbo, objeto. Não é legal? Falando nisso, vamos observar um exemplo. Tom is talking to Susan and Carol. He's listening to them and they are listening to him. Então, Tom está falando com Susan e Carol. Tá? Ele está as escutando e elas estão o escutando. Então, them substituindo a Susan e Carol. Him substituindo a Tom. Então, você viu que não vale somente os pronomes I, you, he, she, it, tem outros. Está antes do verbo, é da primeira relação. Está depois do verbo, é da segunda relação.
Vamos ver um diálogo com essa estrutura que nós acabamos de aprender, essa estrutura do present continuous, mais os pronomes, negações, etc. Observem. Hello. Hi, Mandy. This is Lucy. Hi, Lucy. How are you doing? I'm fine. How are my wonderful grandchildren? They're okay. Norma's working in Boston, and Sam's teaching private lessons. Great. And how's Carol? She's at school. I think she's studying computer science right now. Is my son Pete there? Is he watching TV? Well, he's here, but he's not watching TV. Oh, what is he doing? He's doing the laundry right now. But that's a woman's job. And what are you doing? Me? I'm doing the taxes. The taxes? But that's a man's job. Deu para compreender? O diálogo aí entre a sogra e a nora, tá ok? Não deu? Vamos traduzir então? Prestem atenção mais uma vez e agora eu vou dizendo o que é cada ponto do diálogo. Hello, hello. Hi, Mandy. Oi, Mandy. This is Lucy. Aqui é a Lucy. Hi, Lucy. How are you doing? Oi, Lucy. Como você está? Então, há uma estrutura do present continuous aí, mas esse doing eu não vou precisar traduzir, não vou precisar entender. Como você está? I'm fine. Estou bem. How are my wonderful grandchildren? Como estão os meus maravilhosos netos? They're okay. Estão bem. Norma's working in Boston and Sam's teaching private lessons. Norma está trabalhando em Boston e Sam está ensinando aulas particulares, está dando aulas particulares, melhor, né? Great. And how's Carol? Great. E como está a Carol? I think she's studying computer science right now. Eu acho que ela está estudando computação neste exato momento. Então, she's studying, present continuous. Is my son Pete there? Is he watching TV? O meu filho Pete está aí? Ele está vendo TV? Is my son? Interrogação, não é isso? Is he watching? Interrogação, estrutura invertida. Well, he's here, but he's not watching TV. Bem, ele está aqui, mas não está vendo TV. Oh, what is he doing? Oh, o que ele está fazendo? He's doing the laundry right now. Ele está lavando as roupas. Doing the laundry, lavando as roupas right now. But that's a woman's job. Então a sogra se admira. Isso é trabalho de mulher. And what are you doing? E o que você está fazendo? Me? I'm doing the taxes. Eu estou calculando os impostos. The taxes? Os impostos? But that's a man's job. Mas isso é trabalho de homem. Percebeu o uso do continuous? E percebeu também o uso do verbo do, né, como o sentido de estar executando um trabalho? Doing the laundry, é lavando a roupa. Doing the taxes, é fazendo os cálculos do imposto. Perfeito? Bom, gente, vocês acompanharam a utilização do present continuous, vocês acompanharam a utilização dos pronomes que funcionam como objeto. Espero que vocês tenham conseguido absorver algumas coisinhas a mais também que a gente andou conversando. Por hoje é só, na próxima aula tem mais. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de inglês? Vamos lá, preste muita atenção hoje porque a aula é importante. Nós vamos estar lidando com o passado. Primeira vez que vocês vão estar vendo o passado comigo aqui. O passado do verbo to be. E nós vamos também dar uma pincelada, vamos também observar o past continuous, ou seja, o passado contínuo. Você já viu o present continuous, ou seja, aquele que você forma com o to be no presente, am, is, your, mais o verbo com ing. Vocês vão estar vendo como que isso funciona no passado, porque também é possível. Observem agora, então, alguns exemplos que eu selecionei. I was worried about you last week. Eu estava preocupado com você na semana passada. I was é a forma do passado do verbo to be. I was worried. Eu estava preocupado. About you. Com você. Last week. Last é um marcador do passado. Week, semana. Last week, a semana passada. You were not at home for 3 days. Você não estava em casa durante 3 dias, por 3 dias. You were not. Vocês observaram que were not
é a formação da negativa. Eu uso not depois do verbo to be. You were not at home. Você não estava em casa for 3 days. Vimos aí, então, a formação do verbo to be no passado was e were. Será que existem outras formas? É bom, então, dar uma relembrada nisso tudo, não é mesmo? Olhem lá a formação do verbo to be no passado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, era ou estava. Como sempre, o it não tem tradução, ele só justifica o uso do verbo, ele é um sujeito para justificar o uso do verbo. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês, é o plural, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram ou eles estavam. Elas eram ou elas estavam. Só existem, então, duas formas do verbo to be no passado. No presente, 3, am, is e are. No passado, 2, was e were. É um pouco mais fácil de eu lembrar o passado do que o presente. Sempre, né? 3 formas contra 2 formas. E num texto, professor, como isso funciona? Dá uma olhada. I wasn't at home last night, but my parents were. I was at the movies, and it was very good. I was with my friends. They were very interested in the movie. It was a new movie with Tom Hanks and Brad Pitt. They were excellent. I wasn't at home. Eu não estava em casa. Você está produzindo aí uma negativa. I wasn't, que a negação é a abreviação de was not. Eu não estava em casa last night, ontem à noite. Olhem novamente o last como um marcador do passado. Last night, last week, como nós já vimos, semana passada. E aí, last night, ontem à noite. But my parents were. Mas os meus pais, tem que parents, não é parentes, é um falso cognato. Parece parentes, mas não é. Parents é pais. My parents were. Os meus pais estavam. Eu não estava em casa ontem à noite, mas os meus pais estavam. I was at the movies, and it was very good. Eu estava no cinema, at the movies, and it was very good. E foi muito bom, and it was very good. I was with my friends. Eu estava com os meus amigos. They were very interested in the movie. Eles estavam muito interessados no filme. They, aí substituindo my friends. They were very interested. Eles estavam. It was a new movie with Tom Hanks. Era um novo filme, foi um novo filme com Tom Hanks and Brad Pitt. E o Brad Pitt. Notem que o uso desse it was a new movie, era um novo filme, não tem tradução. Ele está aí para justificar o uso do was. It was a new movie. Era um novo filme com Tom Hanks e Brad Pitt. They were excellent. Eles estavam excelentes. They, eles quem? Quem estava? Eles, Tom Hanks e Brad Pitt. O pronome substitui o nome. Legal, não é? Já está dando aí para vocês começarem a observar um parágrafo montado, todo funcionando bonitinho, com sujeito, com verbo. Vocês viram que sempre os pronomes substituem os nomes, sempre estão funcionando ali como sujeito da oração, o verbo vem logo depois. É assim que se organiza, não é mesmo? Para ficar mais claro ainda, nós vamos ver agora um diálogo, onde um casal de namorados está conversando. O namorado está tentando se justificar. Vamos ver se ele se deu bem ou se ele se deu mal. Where were you yesterday at 7 p.m.? At 7? Let's see. Ah, yes, I was at work. I was in a meeting. And where were you at 8 p.m.? I was driving home. Where were you at 9 p.m.? I was at home. No, you weren't. I wasn't? How can you say so? Because I called you, and your mother told me so. Oops. Deu para observar o diálogo? Já deu para entender? Acho que ele se deu mal, né? Vamos confirmar? Acompanhe a tradução. Where were you yesterday at 7 p.m.?
Onde você estava ontem às 7 da noite? Notem a inversão, were you? 7 p.m. 7 p.m. é às 7 da noite. p.m. quer dizer da noite, depois do meio-dia. É uma colocação em inglês que identifica o horário depois do meio-dia. Yesterday, mais um marcador do passado, ontem. Ele diz, at 7? Let's see, às 7. Vamos ver. Ah, yes. Ah, sim. I was at work. Passado, eu estava no trabalho. I was in a meeting. Eu estava numa reunião. And where were you at 8 p.m.? E onde você estava às 8 da noite? I was driving home. Eu estava dirigindo para casa. Eu estava indo de carro para casa. Eu estava indo para casa. Notem aí o uso do verbo drive mais ing. Eu estava dirigindo. Where were you at 9 p.m.? Onde você estava às 9 da noite? I was at home. Eu estava em casa. No, you weren't. Não, você não estava. I wasn't. Aí não há inversão do verbo, porém é aquela pergunta informal, no tom interrogativo, não é? How can you say so? Como que você pode dizer isso? How can you say so? Isso é quase uma expressão idiomática. Esse so aí do final, que também quer dizer também, assim, ele aí está substituindo, né, todo o substantivo, ele está entrando no lugar da frase toda. Como você pode dizer isso? Because I called you and your mother told me so. Porque eu liguei para você. Called é o passado do verbo call, montado com ed. E a sua mãe me disse. Told é o passado do verbo tell. É um verbo irregular, ele não é formado com ed. Oops, que é somente uma exclamação. Epa, me dei mal. Quando nós vimos o exemplo, I was driving home, você observou ali o uso de um outro tempo verbal, o past continuous. Vejam mais um exemplo do past continuous. I was driving home and they were still working. Eu estava dirigindo, indo de carro para casa. And they were still working. E eles ainda estavam trabalhando. I was driving. They were working. Eu estava dirigindo. Eles estavam trabalhando. Este é o past continuous, que se forma com o to be mais o outro verbo com ing, só que to be no passado. Olha o esqueminha. To be, nas suas duas formas, was e were, mais o verbo, mais o ing. No present continuous, nós tínhamos am, is e are. No presente, mais o verbo, mais o ing. No passado, was and were. Vamos observar mais alguns exemplos? I was sitting under a tree when the rain started. Eu estava sentado sob uma árvore quando a chuva começou. I was sitting é o past continuous. Was é o verbo to be. Sitting, com ing, dobrou-se aí o T. Você tem uma vogal entre duas consoantes. Estava sentado sob uma árvore when the rain started. Started é o passado do verbo start, com ed no final, quando a chuva começou. They were wearing pajamas when we arrived. Eles estavam usando pijamas quando nós chegamos. They were wearing. Eles estavam usando. Wear é o verbo usar, mais ing, e o were é a forma do verbo to be, que combina com they. When we arrived, mais uma forma do passado, usando ed no final. I was working while you were sleeping. Eu estava trabalhando enquanto você dormia. Ou eu trabalhava enquanto você dormia. Eu posso entender de qualquer forma aí, mas em inglês o que está escrito? Past continuous. I was working, you were sleeping. Ligados pelo while, que quer dizer enquanto. Você viu que o esquema de funcionamento é muito parecido com o present continuous. A única coisa é que nós estamos falando do passado, was e were, e não am, is e are. Para ficar mais claro ainda, vamos ver mais um diálogo. How was the party last night? Oh, it was a total fiasco. How come? Well, when I arrived, my friend was sleeping. What? Yeah, he was sleeping, and his wife was watching TV in the living room. She was wearing a bathrobe and a facial mask. I was very embarrassed. But what about the party? It was not yesterday. It is next Saturday. Deu para compreender?
Alguém se deu mal aí, né? Confundiu os dias. Já aconteceu isso com você? Vamos traduzir e observar o significado de tudo? How was the party last night? Como foi a festa ontem à noite? Was the party, inversão do sujeito com o verbo. Pergunta. Oh, it was a total fiasco. Fiasco é a mesma coisa que em português, né? Um fiasco, um erro. Foi um fiasco total. It was. Veja que o it aí não tem tradução. How come? Como é que pode? Como isso é possível? How come é quase um idiomatismo também, quase uma expressão idiomática, aquelas que você não pode entender ao pé da letra, né? Um grupinho de palavras. Como é que pode? Well, when I arrived, my friend was sleeping. Bom, quando eu cheguei, meu amigo estava dormindo. What? O quê? Yeah, he was sleeping, and his wife was watching TV in the living room. É, ele estava dormindo, e a esposa dele, a sua esposa, estava assistindo TV na sala. She was wearing a bathrobe and a facial mask. Ela estava usando um roupão e uma máscara facial. I was very embarrassed. Eu fiquei muito sem jeito. Eu fiquei muito embaraçado. But what about the party? Mas e a festa? It was not yesterday. It is next Saturday. Não era ontem. É no sábado que vem. Perfeito? Vocês observaram aí o uso do passado do to be, was e were, e viram o past continuous funcionando em orações, em textos, em diálogos. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, até a próxima aula. E aí, moçada, tudo bem? Prontos para mais uma aula de inglês? Há algum problema? Existe algum problema? Is there a problem here? Tem algum problema aqui? Nós vamos estar estudando o there is, o there to be. There is, there are, there was, there were, as suas formas, que é o verbo haver ou existir em inglês. There, mais o to be, quer dizer haver. There sozinho quer dizer lá. E o verbo to be é o verbo ser, estar. Mas os dois juntos dão essa ideia de haver ou existir. Vamos observar um exemplo? AIDS. There is only one effective weapon against this problem: education. AIDS. Há somente uma arma eficiente contra este problema: educação. There is é a forma do singular do verbo there to be. Perfeito? Only one effective weapon. Somente uma arma eficiente. Eu tenho que inverter o substantivo com o adjetivo. Against this problem. Contra esse problema. AIDS, há somente uma arma eficiente contra este problema, é a educação. Vocês viram o uso do there is. There is a weapon. Há uma arma, há um instrumento. There is é a forma do singular. Em inglês, o verbo haver tem singular e plural. Em português, ele é sempre singular, não é? Há um problema, há problemas. Mas nós temos singular e plural em inglês. Como é que funciona esse there e mais o verbo to be? Observem o esquema. There to be é o haver e o existir. E esse to be pode estar no presente, no passado, no singular ou no plural. Mas ele será sempre ali, haver, existir, expressando uma existência. Eu preparei um diálogo para que fique mais claro. Observem. Waiter, there is a fly in my soup? Yeah, and there are two in mine. Do you want me to bring you another fly, sir? Deu para entender o diálogo? Curtinho, né? O garçom e dois clientes. Vamos ver o que eles estão dizendo. Garçom, there is a fly in my soup. Há uma mosca, existe uma mosca. Ou bem informalmente, tem uma mosca na minha sopa. O outro diz, yeah, and there are two in mine. Sim, e há duas na minha. There are two. Há duas na minha. Tem duas na minha, bem informalmente. E o que o garçom responde para resolver o problema? Do you want me? Você quer que eu bring you? Você quer que eu lhe traga another fly, sir? Você quer que eu lhe traga mais uma mosca, senhor? Legal, né? Uma maneira interessante de resolver o problema. Porém, vocês viram, there is a fly e there are two. Tem uma mosca na minha sopa, there are two. E tem duas na minha, o outro diz. Pode ser plural ou singular em inglês. Em português é sempre singular. Perfeito?
Mais alguns exemplos para que fique bem claro. There is some bread, but there isn't any butter. Há pão, existe pão, tem um pouco de pão, some bread. Eu estou usando aí um quantitativo, some bread. But there isn't any butter. Mas não tem nenhuma manteiga, não há manteiga. Some eu uso para afirmar, there is some. E any eu uso para negar, there isn't any. Is there any milk? Tem leite? Há leite? Existe algum leite? Um pouco de leite? Esse any é um quantitativo que eu uso aí antes do milk para me referir se existe um pouco de leite. Se nós temos ali no refrigerador, is there any milk? Tem leite? Yes, there is some. Sim, tem um pouco. Yes, there is some. Sim, há um pouco. Is there any coffee? Tem café? Existe café? No, there isn't any. Não, não tem nenhum. Não tem café. There isn't any. Então vocês veem que o any entra para eu fazer as perguntas, para interrogar, e o any também pode entrar para que eu faça negativa. There isn't any. There are some glasses, but there aren't any dishes. Há alguns copos, mas não há nenhum prato. Some, agora usando um plural logo depois, some glasses, but there aren't any dishes. Any, na negativa, dizendo não tem nenhum prato. There are é o plural, there aren't é a negativa. Was there anybody looking for me? Was there anybody looking for me? Anybody, alguém, né?